só notícia boa, só gente bonita. Pense positivo, tenha fé no que acredita. Só notícia boa, só gente... Estamos de volta com o segundo bloco do programa Boa Notícia aqui pela telinha da TV Diocese, que ainda tem muita informação para te mostrar hoje. Lembrando que você pode participar conosco através do WhatsApp 992820599. Também estamos nas redes sociais, facebook.com/TV Diocese e no Instagram, Diocese de Rio Branco. Lembrando que você também pode acessar todos os conteúdos que já mostramos por aqui no canal do YouTube. Programa Boa Notícia no canal da Diocese de Rio Branco. Agora vamos até a Casa de Acolhida Souza Araújo, mostrar a rotina de alguns residentes. A Casa de Acolhida Souza Araújo desenvolve um trabalho social fundamental de acolhida e valorização da pessoa humana portadora de hanseníase. Em 1967, o governo do estado passou a administração da entidade à Diocese de Rio Branco. Desde então, a igreja procura intervir na melhoria de condições de vida para as pessoas que residem. Adelaide dos Santos é moradora da casa há mais de 50 anos. Não tinha roupa, ele mandou buscar roupa na Itália para nós se vestir. Aí nós tínhamos roupa, não tinha prato, não tinha colher, era muito ruim. Aí ele mandou buscar tudo, era do Belo Jardim, vinha pelo Belo Jardim, não tinha rodagem e nem tinha ponte. Aí ele trouxe uma vez um saco de prato nas costas, dentro do Belo Jardim até aqui. Aí entregou para repartir para cada um prato. A Casa de Acolhida já passou por fases difíceis desde sua fundação, mas o amor transformou as dificuldades em superação. Vem acontecendo cada dia, a gente vendo o antes e o agora, a gente vê que a graça de Deus é em abundância mesmo, que é uma transformação não só física da parte deles, porque os membros que eles perderam não voltam, mas o olhar, a vida, o viver, como ele diz, eu estou aqui, mas estou feliz, e que vê que eles são, apesar da falta dos membros, eles se sentem pessoas, se sentem gente e não mais aquele objeto descartável. Atualmente, a entidade trabalha com uma equipe de enfermeiros e técnicos de enfermagem, que atende os residentes e pacientes rotativos. A Casa de Acolhida está situada na BR-364, quilômetro 10, em uma ampla área de terra. O espaço é dividido em quartos, sala de convivência, informática e sala de aula, além de salas destinadas à saúde. No local, há um sítio produtivo, que ajuda na alimentação da Casa de Acolhida. Aqui eu considero a minha casa, minha segunda casa, né? Que a primeira é da minha mãe, né? Porque eu não tenho para onde eu ir. E outra que eu não tenho condições de morar fora, né? E aqui eu fui muito bem recebida desde o tempo da irmã Maria Soares, até o tempo agora a irmã Selene. Para mim não tem defeito, não tem atrapalho. Eu gosto muito daqui. Para mim, aqui é o paraíso. Irmã Selene Vieira conta que, além dos trabalhos administrativos, ela desenvolve um trabalho humano com cada residente. Pela escola, na sala de aula, no refeitório, em todos os espaços, né? E especialmente os espaços onde estão os moradores, né? Vou no apartamento de cada um e também dou uma olhada sobre todo o ambiente, né, da casa, mas a gente está aqui mais em função de estar próximo deles, né? Conversa, quando chega cada um, a gente faz aquele trabalho de acolher bem, né? Para que as pessoas se sintam bem acolhidas nessa casa. Há 50 anos, as obras sociais da Diocese de Rio Branco, através da Casa de Acolhida Souza Araújo, prestam um trabalho acolhendo as pessoas que foram excluídas da sociedade. E esta foi mais uma boa notícia desta semana.
continuar no Souza Araújo mostrando para você uma outra atividade. Muito bem, Thalisson Gomes. Eu volto aqui da comunidade Souza Araújo, trazendo para você o trabalho da professora Tânia, ela que se dedica aos alunos que moram aqui na comunidade. Tânia Regina Barros desenvolve um trabalho de pedagogia hospitalar, uma modalidade de ensino em que o professor encontra o aluno dentro das unidades de saúde. E é assim que acontece com a professora. De segunda a sexta-feira, Tânia vai até a Casa de Acolhida Souza Araújo alfabetizar os residentes. Eu sou muito feliz, eu trabalho aqui porque eu amo o que eu faço. E meu maior objetivo aqui em si, no caso aí, eu aprendo com eles, né? Que é uma troca de aprendizado. E meu maior objetivo aqui mesmo, toda vez que eu sair da minha casa, eu peço a Deus que eu traga para eles a alegria. Que é o meu maior objetivo hoje é trazer alegria para eles. E eu consigo isso, graças a Deus. A docente iniciou o trabalho em 2004. Muitos alunos já passaram pelas aulas de Tânia. Um deles tem uma atenção especial, é o Odimar Pereira. O aluno está prestes a concluir o ensino médio e a professora resolveu adiar a aposentadoria para acompanhar o aluno nessa fase final de formação. A aposentadoria, nem vou procurar meus direitos, deixa como está. Aí eu digo, não, um dia eles vão ter que me aposentar, então enquanto eu estiver com esse menino, eu digo, eu vou levar ele até a universidade, depois, missão cumprida. Odimar Pereira conta que a professora tem o ajudado, desde que chegou na casa de acolhida. A ajuda que ela me colocou, né, para estudar de novo, né, e conseguiu essa cadeira motorizada para mim. E sempre está me ajudando. E assim, como é que tu se sente em relação em ela ter mudado a data da aposentadoria dela para que você pudesse continuar a sua formação? Me sinto privilegiado, né, dela ter feito isso. Atenciosa, a professora faz questão de ajudar cada aluno. É muito bom. Ela me orientou, foi ela que me orientou. Eu não sabia, cheguei aqui, não sabia quase nada. Aí aprendi muito com ela. Bastante. Eu nunca tinha estudado, né? Aí ela foi lá onde eu estava ali no quarto, ela disse, Francisco, tu não quer estudar não? Eu digo, rapaz, não, ela disse, bora. Aí até que eu vim meio vergonhado, que é a primeira vez que eu tinha chegado aqui, né? Aí comecei a estudar e agradeço ela estar aqui, eu tenho ela que nem minha mãe, eu tenho meus amigos também como irmão, né? Então, eu agradeço mesmo, que o Souza Araújo é de muita paz, de muita alegria. O trabalho da senhora Tânia nos inspira a ter amor e dedicação ao próximo. E essa foi mais uma boa notícia dessa semana. Lembrando que a Casa de Acolhida Souza Araújo e o Hospital Santa Juliana fazem 50 anos de trabalho esse mês. E houve diversas programações. E o encerramento foi na Catedral Nossa Senhora de Nazaré no último domingo. Dá uma olhada. As comemorações do Jubileu de Ouro do Hospital Santa Juliana e da Casa de Acolhida Souza Araújo se encerraram neste domingo, dia 26, na Catedral Nossa Senhora de Nazaré. O bispo diocesano Dom Joaquim presidiu a Santa Missa, co-celebrada pelos padres Jairo Coelho, Manuel Monte e Leôncio Asfuri. Como forma de homenagear o Santa Juliana, durante a missa, os fiéis acolheram algumas crianças que nasceram no hospital. Já o padre Asfuri cantou o hino em homenagem. O hino foi um pedido do nosso bispo, Dom Joaquim, e eu tentei inspirar-me nos 7 dons do Espírito Santo.
Até porque eu acredito que o Santa Juliana, ele tem condições suficientes e a sua prática, de fato, abraça todas essas realidades que vêm do céu. Dom Joaquim quebrou o protocolo e entrevistou a irmã Inês, que falou sobre os mais de 40 anos que está na Casa de Acolhida Souza Araújo. Como é que ela se sente lá, como é que foi, como é que está, se tem alguma coisa para nos contar e como é que foi a vida durante esses 40 anos lá na Casa de Acolhida Souza Araújo. Foram anos de graça, de bênção, que só tenho de louvar e agradecer a Deus. Passaram momentos difíceis, hoje já é uma outra história. Por tudo isso, só tenho de louvar e agradecer a Deus por tanta bênção, por tantas graças recebidas. Pois é, e ainda continua? Ainda não sei até quando, mas se depender de mim, ficarei os anos que forem necessários. Mais 40? Mais 40 não, porque vai ser assombração. No quadro Dicas de Comportamento, vamos falar sobre o desenvolvimento infantil. Eu sou Normélia Pinho, sou professora e psicóloga, e hoje a boa nova que eu venho trazer é sobre o desenvolvimento infantil. Antigamente, quando a ciência ainda não estava muito desenvolvida com relação aos estudos voltados para a infância, as pessoas achavam que as crianças elas eram adultos em miniatura e que todo o funcionamento das crianças era exatamente igual ao funcionamento dos adultos. Que as crianças tinham os desejos, os pensamentos, as emoções e os comportamentos semelhantes ao comportamento dos adultos. E dessa maneira as crianças eram tratadas assim, dessa forma, né? Por conta desse conhecimento, as crianças eram tratadas como adultos em miniatura. Exigia-se das crianças alguns comportamentos que em determinadas fases do desenvolvimento elas não eram capazes de ter. Né? Então, havia muitas discrepâncias entre o comportamento das crianças, os comportamentos que eram considerados funcionais para uma determinada situação, né? E os comportamentos que elas realmente tinham, justamente por conta desse problema, né? Na compreensão de como ela se desenvolvia. Hoje, sabe-se que as crianças, elas são diferentes dos adultos. As pesquisas e os estudos, não só no campo da psicologia, mas no campo da medicina, da biologia, da sociologia e em outras áreas do conhecimento, sabe-se que as crianças, elas se desenvolvem de maneiras, elas são pessoas diferentes dos adultos. E elas estão, ao longo do seu desenvolvimento, meio que se preparando para serem adultos. Então, as crianças, quando nascem, elas nascem com alguns comportamentos que são inatos, que têm valor de sobrevivência, e esses comportamentos garantem que, se ela tiver alguns cuidadores, ela vai sobreviver no nosso mundo. Então, tem comportamentos que são como comportamento de sugar, comportamento de expelir todas aquelas substâncias que o nosso corpo já não solicita mais, dormir, ficar em vigília, bocejar, tossir, espirrar. Esses são comportamentos que nós já nascemos com eles. E aí nós vamos, à medida que chegamos no mundo, e quando chegamos com algumas famílias e alguns cuidadores, nós vamos tendo esses comportamentos e os adultos vão nos ajudando
E a partir desses comportamentos, nós vamos aprendendo outros comportamentos. Então, as crianças nascem com um determinado repertório inato. Inato significa que já nasce com eles, né? Já nasce com o ser humano. E a partir desses comportamentos, novos comportamentos vão sendo adquiridos. Então, as crianças de 0 até 2 anos, elas têm uma maneira muito peculiar de se comportar. De 0 a 2 anos, elas estão aprendendo a andar, estão aprendendo a falar, estão aprendendo algumas questões relativas à sua independência, estão aprendendo sobre as suas limitações e as suas potencialidades. Elas aprendem a andar com mais segurança, começam a dizer as primeiras palavras e nisso elas começam a interagir com os adultos. Né? Nessa interação maior que elas têm com os adultos nesse processo, nesse momento, elas adquirem uma série de competências. Entre essas competências, tem as competências de se relacionar melhor com eles. Então, as crianças nessa fase do desenvolvimento, elas já conversam um pouco melhor, elas começam a dizer as gracinhas, elas dizem algumas palavras erradas, né, que nós adultos achamos tão interessantes, mas apesar de tão bonitas e tão interessantes, nós sempre devemos, mesmo escutando as palavras erradas que são bonitinhas que elas dizem, estimular para que elas aprendam a dizer as palavras certas. No próximo programa, nós vamos falar sobre a próxima etapa do desenvolvimento, que vai dos 2 aos 7 anos e também dos 7 aos 12 anos. Obrigada pela atenção. Agora vamos dar mais uma breve parada. Fica aí que já estou de volta. Só notícia boa, só gente bonita. Pense positivo, tenha fé no que acredita. Só notícia boa, só gente...